13 de setembro de 2022, nós estamos numa terça-feira e hoje a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com a sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos cumprimento, vos saúdo com a paz de Jesus nosso Senhor. Que alegria hoje nos reunirmos nesta terça-feira e celebrarmos a memória deste santo tão importante para a igreja. São João Crisóstomo viveu na transição do século IV para o século V. Provavelmente nasceu no ano 349 e faleceu no ano 407. Um santo muito importante porque foi um grande defensor da doutrina e da liturgia da igreja. Essa transição do século IV para o V, nesta época surgiram muitos problemas na igreja, de doutrina, questionamento da fé. E este que foi bispo de Constantinopla foi fiel defensor da fé ortodoxa, a fé reta. Em sua obra de doutor, para nós destaca-se o seu comentário às Escrituras, especialmente as cartas paulinas. Sempre quando a gente vai interpretar um texto bíblico, nós temos de recorrer aos santos, que foram os primeiros a interpretá-la, à luz do Espírito Santo, não é verdade? Nós temos de fazer assim, nos apoiar naquilo que vem de Deus, naquilo em que a igreja sempre se apoiou. Nós não criamos uma fé nova, mas professamos uma fé que veio de Jesus Cristo e que Jesus Cristo assim a entregou aos cuidados dos apóstolos, que é o retrato da igreja. Por isso, meus queridos, sempre muito bom consultarmos os textos dos padres da igreja. São João Crisóstomo foi sacerdote, depois bispo, como o padre assim falou, e sempre buscou a modéstia, a simplicidade de vida, né? Foi exilado porque foi um forte defensor no campo social. A sua pregação era uma pregação profética. Por isso que o próprio nome que recebeu este santo assim significa boca de ouro. A palavra Crisóstomo significa boca de ouro. Ele foi de fato um mestre espiritual, um pastor exemplar, um excelente orador, pregador, por isso boca de ouro, Crisóstomo. Uma grande interrogação para nós, né? São João Crisóstomo foi o doutor da Eucaristia, porque tem textos belíssimos defendendo o que de fato é a Eucaristia para a igreja, né? E nós? Será que nós podemos ser chamados de os novos Crisóstomos? As novas bocas de ouro? Dos nossos lábios saem palavras de edificação, de defesa da verdade, palavras proféticas? Ou nós somos omissos e não falamos de Jesus diante das provocações do mundo? Um grande questionamento para nós hoje. Porque o mundo está gritando valores contrários ao cristianismo. Será que nós também gritamos valores cristãos, defendendo a fé? Ou somos covardes? Crisóstomo, um orador destemente. O que tinha que falar, falava na sua pregação. Por isso a palavra Crisóstomo, boca de ouro. O ouro é incorruptível. O ouro é maciço, é sólido. Meus queridos,
nós também precisamos ser fiéis, seguidores de Jesus, repletos de destemor às ameaças da fé. Não podemos ter medo de dizer a verdade, mesmo que ela primeiramente machuque a nós mesmos e depois a alguém. A verdade é o que nos libertará no fim de tudo. Hoje nós vamos meditar um pouquinho a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 12 ao 14, do 27 ao 31a. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos, juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos realizam milagres? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós temos de ter convicção de que nós formamos um único corpo de Cristo, que se chama igreja. E neste corpo imenso, nós somos membros. E um membro do corpo em relação a outro nunca é menos importante. Cada membro tem a sua função, o seu carisma, a sua finalidade. Basta olharmos o corpo humano. Qual membro é menos importante? Não existe. Porque tudo que tirarmos de nosso corpo fará falta em alguma função, em algum ofício, em alguma finalidade pela qual foi criado este membro. Primeira coisa que nós levamos da liturgia de hoje, dessa leitura, que nós temos uma missão dentro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Tem muita gente servindo na igreja e está desempregado na igreja. Só acompanha as nossas assembleias e acha que é muito bom isso que faz, e acha que é muito ainda, que é o suficiente. Você tem uma utilidade para Deus. Talvez você não esteja se colocando ao serviço de Deus. Você tem uma utilidade santa, sagrada. Deus te fez para algo, por isso você compõe o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se você é omisso, é preguiçoso na fé, ou é descompromissado, não quer compromissos, não quer envolvimento com nada, porque quer uma vida tranquila, uma vida de igreja tranquila, você está matando um carisma que Deus te deu. Sem dúvida, indubitavelmente, todos nós temos uma missão no corpo de Cristo. Por mais aparentemente insignificante que seja, porque nenhuma missão é insignificante, mas na aparência pode parecer que seja, mas não é. Por mais simples, por mais neutra e transparente, imperceptível que seja a missão que uma pessoa exerce na igreja, tudo apraz o coração divino. Se você está fugindo de Deus, volte para Deus, busque algo. Eu, como padre, tenho muito a dizer a vocês sobre isso. Meus queridos,
como é difícil às vezes achar pessoas que podem nos ajudar. Temos, louvado seja Deus. Mas às vezes precisamos de pessoas que possam fazer uma função ou outra coisa ou outra. E nós não encontramos e acabamos sempre pedindo para as mesmas pessoas. E às vezes a meia dúzia de pessoas são as que fazem um monte de função. Por quê? Porque o resto das pessoas não querem compromisso. Isto é um pecado grave, porque nós estamos no fundo escondendo os talentos que Deus nos deu. Enquanto devíamos estar colocando a serviço com prazer, ter alegria de estar junto de Deus, servindo na igreja. A palavra de hoje firme, forte para conosco. Nós não podemos servir a Deus de maneira acomodada. Você precisa dar algo a mais para Deus. Será que o que você dá para Deus é a mesma intensidade e quantidade do que você doa buscando a sua vida no mundão aí fora, no seu trabalho? Será que o tempo que você dispõe para Deus é o mesmo que você dispõe para a busca do dinheiro, com a sua profissão, com sua correria? É de se interrogar, é de se interrogar. Nós somos membros do único corpo de Cristo que se chama igreja. Por isso, o segundo ensinamento que a leitura de hoje nos dá é que nós não podemos fazer acepção de ninguém, porque todos nós congregamos um único corpo. Meus queridos, Jesus Cristo não tem vários corpos. Não existem várias igrejas. Existe um único corpo de Cristo, um único corpo místico de Cristo que se chama igreja. Todos somos membros deste mesmo e único corpo. Conscientizemo-nos disso. Não existem várias igrejas. Por isso nós devemos caminhar na unidade, na comunhão, na concórdia, na paz. Chega de fazermos acepção de pessoas. Chega de fazermos acepção de modo de expressão da fé. Congregamos um único e mesmo corpo, que é a igreja. Um outro ensinamento desta leitura de hoje é que existem vários carismas. Alguns carismas se sobrepõem a outros pela sua aparência, pela sua abrangência, e acabam se destacando, mas todos são importantes. E naquilo que nós fazemos, nós devemos buscar crescer e dar sempre o melhor. Por isso ele termina a carta dizendo: aspirai aos dons mais elevados. Busque sempre mais, mais, mais. Não se contente, não se agrade com o que você é ou o lugar que você está, mas tenha projetos de crescer espiritualmente sempre, sempre. Que Deus nos abençoe. São João Crisóstomo, aquele que foi um membro importantíssimo desse corpo místico da igreja, o Boca de Ouro, o Crisóstomo, nos ensine a buscarmos crescer na fé, na doutrina, na intimidade com Jesus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.